Boa, fisionauta! Hoje eu vou falar sobre discinesia escapulotorácica. Aguenta que eu já venho. A discinesia escapulotorácica é um desequilíbrio muscular dos músculos que envolvem a articulação do ombro, mais especificamente os músculos que envolvem a escápula. Quando há um desequilíbrio desses músculos, você vai gerar um desequilíbrio entre o movimento entre as escápulas, principalmente quando a gente está falando de movimentos bilaterais, movimentos que a gente exerce com os dois braços ao mesmo tempo. Então as escápulas elas têm que ter um balanço, um movimento sincrônico, sincronizado, para que o ombro funcione de uma maneira adequada. Se vocês recordarem das aulas anteriores, lá na primeira aula da anatomia, nós temos várias articulações que têm que funcionar como uma orquestra, tudo muito bem afinado, para que o ombro tenha essa grande amplitude de movimento, tenha a estabilidade e a mobilidade da articulação. Então, se os músculos estão desequilibrados, você vai ter uma discinesia, uma alteração da movimentação da escápula que vai prejudicar a movimentação do ombro. E isso pode gerar algumas lesões mais sérias, mais graves, como a síndrome do impacto, que também nós vimos nas aulas passadas. Hoje em dia, existe um grande desequilíbrio entre a musculatura anterior com relação aos músculos posteriores. Então, esse desequilíbrio, somado ao longo dos anos, somado ao longo dos dias, semanas, meses e às vezes até anos, pode provocar esses distúrbios. Então, nós vemos hoje muitos encurtamentos de cadeia anterior, principalmente de peitoral maior, peitoral menor. Existe uma grande retração também do trapézio, porção superior, por conta de tensão, por conta de prescrição de exercício inadequado, por exemplo, o encolhimento, né? Você acaba proporcionando mais espasmo naquele músculo que já está contraturado, né? Então você joga mais carga para um músculo que já tem uma tensão. Então você prejudica a musculatura, você prejudica os locais que eles estão inseridos e isso não é muito bacana. Somado a essa retração anterior, nós temos o alongamento, a desativação dos músculos posteriores. Então os romboides, que são os músculos que estão entre a coluna e a escápula, a borda medial da escápula, então eles estão desativados, eles estão alongados. O músculo trapézio inferior também está alongado, está desativado. As pessoas só ativam o trapézio superior e esquecem do principal, que é o encaixe do ombro, que é o trapézio inferior, que segura o ombro, que segura a escápula para baixo. Outro músculo também desativado é o serrátil anterior, é um músculo que chapa a escápula contra o gradil costal posterior. Então é um músculo que guia o movimento escapular. Então esse músculo está também desativado, desconectado, inativo. Então a escápula ela fica solta. Então há um espaço entre o gradil costal e a escápula. Ela não está firme contra a parede do tórax para fazer o movimento mais adequado. Então a gente tem aquele aspecto de escápula alada. Então a gente vê a pessoa numa vista posterior e aqueles dois ossos saltados, direita e esquerda. Aquilo me mostra que não há uma ativação adequada dos músculos que sustentam, que seguram a escápula contra o tórax. E isso, com o passar do tempo, pode trazer alguns danos, alguns prejuízos, principalmente para a articulação do ombro propriamente dita. Então, os ligamentos, a cápsula articular, os tendões, então eles podem ser prejudicados por conta desse desequilíbrio generalizado da musculatura. Então, o ideal é que você passe por uma avaliação, principalmente de um profissional da área da fisioterapia, que trabalhe com a parte de ortopedia, para identificar o que há de disfunção. E dentro da disfunção, prescrever exercícios específicos que vão reequilibrar essa musculatura. Só assim a pessoa vai estar apta para praticar uma atividade física, por exemplo, uma musculação. O que acontece na maioria das vezes é que a pessoa acaba incentivando uma musculatura que já está ativa. Por exemplo, como eu já falei anterior, o exercício de encolhimento. A gente vê muito exercício na academia de encolhimento de ombro. Para que esse exercício? Você está ativando ainda mais uma musculatura que está ativa. Então o ideal é que você faça exercício contrário, o músculo que faz a depressão escapular, que ative a porção inferior do músculo trapézio, para você manter uma estabilidade maior da escápula, incentivar todos esses músculos posturais que organizam a postura, os romboides que tracionam a escápula para próximo da coluna. Então esses músculos sim é que devem ser incentivados. Tem que haver uma certa inteligência na hora da avaliação, principalmente na hora da prescrição do exercício físico, certo? Amanhã tem mais vídeo, pessoal. Um abraço, até mais!